Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Alessa tinha muitas dúvidas e questionava muito o sentido da própria vida. Ela foi um dia com seu pai e sua madrasta no recital de poesia, lá em Londres, onde ela mora, e desmaiou. Ela se sentiu sugada e, de repente, todas as suas dúvidas desapareceram. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Alessa. Muito obrigado por você se predispor a nos contar sobre a sua experiência. Gostaria que você dissesse o seu nome, sua profissão, de onde você fala, e em seguida nos contasse da forma mais detalhada possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Ok, boa tarde, Carlos. Meu nome é Alessa, eu sou professora de inglês, poeta, escritora, moro em Londres, e a minha experiência aconteceu esse ano, em abril, 22 de abril, para ser mais exata. Eu vinha numa luta interna, assim, comigo mesma, para tentar entender a minha existência enquanto pessoa, matéria, e também o meu lado espiritual. Esse ano, depois que eu vim para Londres, a minha mãe ficou no Brasil, né? E aí a gente fica com saudade de parte da família lá. E aqui a gente se sente às vezes solitário, enfim. E meu marido também está no Brasil, fazendo doutorado, então também por esse motivo eu também me sinto às vezes um pouco abalada, um pouco solitária aqui. Então a gente fica com muito tempo para pensar e eu fico me analisando muito interiormente, tentando entender tudo à minha volta e a mim mesma. E com essas questões de existência sempre, né? Então eu fui atrás de recursos para entender melhor o que estava se passando comigo, por que eu estava me indagando tanto a respeito daquilo, por que eu não ficava simplesmente de bem com a vida, de bem com o sol, com a natureza, enfim. Por que eu ficava sempre nessa indagação todo dia, querendo saber o porquê da minha existência? Né? Se eu não tinha resposta, por que eu só não aceitava o não ou o silêncio como resposta? Mas resolvi colocar um pouquinho disso no meu projeto de doutorado. Seu doutorado é em quê? Eu fiz a candidatura agora para as universidades aqui em Londres. E uma das propostas é estudar a escrita da mulher, também com a teoria da escrita xamanística. Então, depois de abril, nesse dia, né, na verdade em abril, eu convidei o meu pai e minha madrasta para ir num recital de poemas na Keats House, que é em Hampstead Heath, no norte de Londres, e nós fomos. Eu estava na época com uma dieta muito baixa em carnes e estava tentando tirar carne da dieta, enfim, com pouquíssimo ferro. Eu não sabia, até então eu não sabia, né, mas depois do desmaio foram me dizer, os médicos disseram que eu desmaiei por conta do início de anemia, que eu estava com início de anemia. Como é que aconteceu? Você estava indo com seu pai e sua madrasta para esse recital? Então, isso foi umas 10 ou 9 da manhã, mais ou menos. Então, o recital durou até as 3 da tarde, 3 e um pouquinho. Então a gente saiu, a gente ficou um pouquinho em volta no Keats House, no museu, passeando, conversando com os outros poetas, e em seguida a gente caminhou para um café, a gente parou num Starbucks para fazer um lanche
nessa hora eu já estava com fome, né? Eu tinha esquecido de almoçar, enfim. Aí, sim, aí eu tomei um cafezinho, comi lá uma barra, um cereal, alguma coisa só para enganar, só para chegar em casa. Mas estava me sentindo bem, sorrindo, conversando, nem imaginando que eu ia desmaiar e ter uma experiência dessas dali a poucos minutos, né? Isso era umas 5 e pouco já, quando a gente estava no café. A gente ficou um pouquinho no café, conversando e tal, saímos, pegamos o ônibus e pegamos o trem, a linha preta, para vir para o sul de Londres. Assim que eu entrei, uma moça, eu entrei por uma porta do trem e uma outra moça, mais ou menos da minha idade, entrou na porta seguinte. E nós fomos, o trem lotado, estava quente esse dia, estava muito quente. E eu vi que a moça veio em direção a um único assento que tinha no meio do vagão. E eu estava indo em direção àquele assento também. Aí eu fiquei em pé, né, porque eu cedi o lugar para ela sentar. Foi aí então que o meu pai me chamou para ir para perto dele, que ele ficou mais próximo à porta. Nessa hora que eu fui virar, quando eu virei, eu senti o meu joelho, aquela dor aguda no meu joelho novamente, porque o meu joelho esquerdo, ele vinha doendo já de muito tempo. Na verdade, desde uma queda de esqui nos Estados Unidos em 2004, 2005, uma coisa assim. Eu rolei montanha abaixo e machuquei o joelho, e depois daquele dia, volta e meia doía, né? Doía muito. Geralmente no frio, né? Mas é engraçado que era verão, estava muito quente nesse dia, né, nesse mês de abril, e o meu joelho estava doendo muito, tinha algum problema mesmo. Quando a gente foi atravessar a rua do café para pegar o ônibus, eu também senti o joelho para atravessar a rua. Em vários momentos, no sentar e levantar, durante o recital, eu sentia, e movimentos assim básicos, né? Eu estava sentindo bastante o joelho naquele dia. Então, naquela hora, de uma estação para outra, a gente entrou no trem, eu cedi o meu lugar para a moça, e daí meu pai viu que a gente ficou separados, né? Aí ele disse assim: Cessa, vem, meu apelido, disse, vem, né? Fez um gesto assim de vem aqui comigo, então, fica do lado, não poderia me encostar pertinho dele. Tinha como se fosse um acolchoado, não era um banco, mas dava para encostar as costas, né, perto da porta. Então, quando eu virei e apoiei meu peso na perna esquerda, o meu joelho simplesmente cedeu, eu não consegui dar o passo. Eu coloquei o pé no chão e levantei a perna, manquei e já coloquei a direita e fui mancando mais uns 2 passos até chegar ao lado do meu pai. Eu só cheguei ao lado do meu pai, coloquei o meu cotovelo em cima daquele cushion, né, da almofada, que tem ali na porta, e já reclamando para o meu pai, eu falei assim: pai, vou desmaiar. Ele olhou pra mim, achando que eu tava brincando, obviamente, não vai desmaiar por causa do joelho, até parece. Ele olhou pra mim e riu. E olhou pro outro lado. E nisso eu não vi mais nada, eu só fui indo pra trás e ficou preto de repente, ficou tudo escuro. Não vi estrelinhas, como eu geralmente vejo. Antes de desmaiar, a gente vê estrelas, por conta da pressão e tudo. Você já tinha desmaiado antes? Sim, várias vezes. Eu tenho esse probleminha de desmaio, mas nunca foi assim. Tanto que eu já sabia a sensação do desmaio, por isso que eu avisei ele. Eu tô sentindo essa sensação de desmaio. Porém, este foi completamente diferente. E eu só avisei ele para que ele pudesse me segurar.
Só que ele achou que eu tava brincando, porque vai desmaiar por conta de joelho, até parece, que besteira. Só que não deu, né, realmente estava séria a coisa, né? E eu avisei tranquila, porque eu não fico desesperada, eu só falei assim, pai, eu vou desmaiar. E ele olhou, ele fez assim, eu olhei pro lado e quando eu tentei olhar de novo, eu tava caindo. Aí ele disse que ele me segurou, e nisso o moço que estava do meu lado já ajudou a me segurar, enfim. O meu ver foi, fui virando para trás e falei, pai, eu vou desmaiar, escuridão, virei para trás, tudo preto de repente, e eu fui sugada, assim, como se fosse um aspirador para cima. Eu vi o escuro, um escuro só, e eu fui sugada. Eu sabia, de alguma forma, que do que estava acontecendo ali, que eu estava esperando ali embaixo, de alguma forma, mas eu sabia que eu também estava lá em cima, de alguma forma. Lá em cima, em algum lugar. De alguma forma, eu sabia que eu estava lá e aqui ao mesmo tempo, mas pairando. Só que aqui eu estava pairando. Eu estava à espera de alguma coisa se resolver. Eu sabia que eu ia voltar, né, ali. E eu sabia que eles estavam lá comigo, então eu estava tranquila. Mas foi essa sensação, assim, o desmaio foi uma sugada, um aspirador e um escuro, né? Na hora que eu me senti pairando em cima, eu digo em cima do trem, mas eu sei que não era trem, porque não tinha mais trem embaixo de mim, não tinha mais nada. Era só uma vastidão escura, e a vastidão escura em todos os lados. E nesse exato momento eu entrei numa sensação incrível primeiro de uma gratidão profunda. Eu era gratidão e eu era amor profundo, como eu nunca senti. E eu era luz. Eu era tudo isso ao mesmo tempo. Era uma coisa mais linda e indescritível. Uma coisa linda e indescritível. Não tem como, não existe palavras para descrever o que a gente é, o tamanho, a imensidão de tudo isso que a gente é, o poder que a gente tem e a sabedoria que a gente tem quando a gente está elevado dessa forma. E naquela hora os meus questionamentos de vida até então, existência, quem sou eu, por quê, para onde vou, blá 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 blá, sumiram. E a minha estava ali, era eu sabia que era eu, e eu já tinha sido várias outras, eu tinha essa impressão também, e simplesmente eu não tinha perguntas. Me deu a nítida impressão assim, de que eu sabia tudo. Era uma coisa assim, I know it all. Eu não precisei perguntar nada, porque eu estava tranquila, porque eu sabia, era uma sensação de saber tudo. Eu sabia porque eu estava esperando, eu sabia que eu ia voltar, e eu era pura gratidão. Parece que eu sabia que eles iam fazer alguma coisa com o meu joelho, que foi o que fizeram no final das contas. No momento lá, eu fui curiosa, eu fui curiosa. Eu olhei para mim, eu tentei olhar para baixo, eu me vi pairando, eu me vi luz, eu era luz, com alguns sparklings, com alguns, como eu posso dizer? Faíscas. É isso, com umas faíscas, com uns raios assim de luz saindo de mim. Você via algum corpo mais sutil, algo que delineasse a forma de um corpo? Não tinha forma, exceto na hora que essa outra luz se aproximou de mim e curou, digamos, ou pegou nas minhas pernas, que foi mais pro final. Então, eu me via sem forma, completamente sem forma, e era só luz. Eu era luz, me encontrei luz, e eu me entendia, e eu sabia quem eu era, sabia que eu era aquela,
sabia que eu era Alessa e ao mesmo tempo eu não me entendia só como Alessa. A Alessa era só uma parte de mim. E eu tinha a impressão assim que era uma parte muito pequena e uma passagem, digamos. Eu tive a sensação de que havia muitas outras vidas, digamos, ou não sei, como existências, energias, mas que eu era tudo aquilo naquela energia que eu estava vendo ali. É tanta coisa, é difícil falar, é difícil colocar em palavras, porque lá a gente são questões de segundos para te dar um entendimento muito rápido. E a palavra aqui, e eu sou professora de línguas, veja bem, de inglês, e sempre fui interessada em várias línguas, e hoje eu vejo como a língua é uma barreira, é um limite para a comunicação. Lá eu não precisei de línguas, e lá eu entendi tudo, e a gente se comunicou por telepatia, por olhar, não precisamos de língua. O olhar, o toque, ou outras coisas que valeram muito mais que a língua. Então, eu fiquei pairando, sem perguntas e completamente em paz. Eu fiquei contemplando onde eu estava. Então, de repente, não sei quanto tempo, eu não posso dizer o tempo certinho que eu fiquei esperando, mas não foi muito, para mim não foi muito. Essa outra luz da vastidão escura, essa outra luz veio se aproximando. Você falou essa outra luz era uma luz como a sua? Era como a minha. Não tinha hierarquia, eu não senti nenhuma hierarquia. Porém, eu tinha um profundo respeito, profunda gratidão, profundo amor por essa outra luz. Um amor como se fosse alguém que já tivesse sido muitas vezes da minha família, ou muitas vezes de várias minhas famílias, não sei. Eu amava essa outra luz, era um amor profundo, era uma gratidão, uma paz por vê-la ali. Não tinha forma, era como eu, não tinha forma, não se apresentou em nenhuma forma. Veio lentamente em minha direção, eu sabia que estava ali para me receber. Veio se aproximando, também como se estivesse flutuando. E eu fiquei parando no mesmo lugar, eu não saí daquele lugar onde eu estava. Eu estava bem ali onde eu estava, eu não queria me mexer, eu estava bem, eu não queria perguntar nada, eu estava só contemplando. Tô bem, tipo, hang loose, tô cool aqui eu vou ficar, beleza. Tranquilaça. Então essa luz veio, né? Ela pairou na minha frente e ela começou a conversar comigo de forma de telepatia, com telepatia, porque não havia boca, olhos, não havia forma nenhuma, como se estivesse me recebendo, dizendo bem-vinda, você está aqui, mas vai ser muito rápido, só o tempinho de a gente resolver. Não, claro que eu estou meio que traduzindo um entendimento que para mim foi instantâneo, não teve palavras, como se ela dissesse que você já sabe que você não vai ficar. E eu também, né, dizendo que sim, com a minha expressão, com a minha telepatia, sim, eu já sei disso, daqui a pouco eu vou voltar. Já sabia que eu não estava presa àquele local, nem nada. Mas eu estava curiosa, eu ficava olhando para todos os lados, eu olhava para a luz e olhava para os lados. Olhei para mim, olhei para os lados, para ver se eu via algo mais, eu estava muito curiosa lá, talvez pela minha inquietude da terra, né? E você viu alguma coisa a mais? Não. E eu fiquei com essa sensação assim, eles não me mostraram.
depois que eu acordei. Ai, eles não me mostraram mais nada. Fiquei com essa sensação, né, de que não quiseram me mostrar mais nada. Como assim, espertinha, queria dar uma de, né, queria ver mais alguma coisa, espiar. Mas enfim, não consegui não, era só a escuridão mesmo, e essa luz que veio muito gentilmente conversar comigo e me explicar e me dar esse amor. E essa foi a resposta, na verdade, que eu queria. Depois eu cheguei a essa conclusão, porque foi a minha consciência que foi até lá, que visitou esse lugar. A Alessa estava presente. Não era, e não é como um outro desmaio, não foi como um outro desmaio que eu tive, e não foi também como vários dos sonhos que eu já tive, porque eu sonho muito e eu escrevo muito a partir dos meus sonhos. Não foi como nada disso, não foi um sonho e também não foi como um outro desmaio, foi um terceiro lugar, foi uma outra coisa. Então, se alguém ou algo, essa energia me deu essa oportunidade, ó, essa tá aqui a resposta, agora para de me torrar a paciência, como se fosse assim. Como é que você colocaria em palavras essa resposta? Que existe mais que isso, é passageiro, que a gente precisa entender, talvez que cada um tenha um objetivo, uma missão, ou o seu próprio objetivo. Talvez não seja nenhum objetivo pro próximo, mas talvez um objetivo para si mesmo, né? Fazendo para si, às vezes você ajuda o próximo, entendendo a si mesmo, você ajuda o próximo também. É uma corrente, porque nós estamos interligados. A coisa é muito maior do que a gente pensa. O oneness, a meditação de oneness faz muito sentido hoje para mim, de que nós somos todos um, de que nós temos que despertar para a unidade. Essa unidade realmente existe. Essa nossa energia, ela está toda conectada. E eu imagino que a gente tem assim um objetivo e metas a cumprir. Você sente que a gente vem para cá já com essas metas traçadas? Eu imaginei que sim. Eu imaginei que depois que eu estive lá, inclusive, eu me senti como responsável pelo que eu faço, pelo que eu quero. Eu senti como se tudo fosse um acordo que a gente tem lá. As nossas luzes divinas, no caso, ou os nossos seres de luz que nos acompanham, eles não nos obrigam a fazer ou a tomar algumas decisões ou funções que a gente não queira ou que a gente ache que não vá crescer com elas. Se a gente escolhe, é porque a gente tá trilhando um caminho que a gente acha que é o melhor naquele momento pra gente. É um acordo. Você acha que é isso, então você vai ser abençoado, vai ser iluminado para fazer isso, liberado para fazer isso. Um acordo. Agora, se você não quiser, eles também abrem as portas para você. Não, tudo bem, então vamos repensar a sua situação. Tudo tem uma segunda chance, digamos. Não, vamos repensar isso, então. Não precisa ser assim. Se você é um aprendizado. Eu imagino que seja, de repente, a gente também esteja levando informações da matéria, das nossas sensações da matéria, para eles, para os seres de luz que não têm acesso às sensações com a matéria. E nós temos sensações com matéria.
Então, de repente, seja uma troca, um acordo mútuo que a gente esteja fazendo. Então, pensei muito sobre isso já também. Não que essas respostas tenham sido me dadas clara e nitidamente, não. Foram reflexões pós contato, né? Este ser não tinha gênero, não tinha forma, não. Eu senti uma aura, digamos, uma aura feminina, mas eu não posso afirmar que era uma mulher ou um homem, não tinha gênero, porém a delicadeza, o amor e tudo mais estavam presentes, mas poderia ser qualquer gênero ali. Você não conseguia perceber o gênero, ou se você tinha uma sensação de que era uma existência sem gênero? É difícil, né? Não tinha gênero como a gente vê, não era um gênero. A sensação era de que era uma coisa maternal, digamos, um cuidado maternal. Talvez por eu estar hoje na matéria feminina, eu tenha tido essa leitura de que é uma aura feminina que está aqui me recebendo, talvez, né? Posso ter sofrido essa influência, mas não tinha gênero nenhum. Então, no decorrer da nossa conversa lá, eu ainda pairando naquela contemplação, naquela paz, naquela gratidão imensa, naquele amor imenso, eu perguntei, e depois eu me senti tola por isso, mas eu perguntei, na forma de telepatia, eu perguntei, mas como é que você está me entendendo? Porque a gente não fala a mesma língua. Eu tive a capacidade de perguntar isso. Eu fui lá longe para perguntar isso. Eu sou professora de inglês, isso pode, né? E aí a luz, o ser de luz, com um ar de graça também, né? Pegou um pouco do meu ar, eu acho, não sei. Com um ar de graça também me respondeu, meio sorridente. Eu tive essa impressão, né? Que com um ar de graça ela me respondeu, mas não se preocupa, não, isso é uma coisa que vocês usam lá, aqui a gente se comunica dessa forma, só pensando. Ela me respondeu assim, você vê, eu falo ela já, né, ela. Então, ela me respondeu assim, não se preocupa com isso, a gente não precisa de línguas aqui, divisões, não, aqui é todo mundo conversa, todo mundo se entende, não tem barreiras. E quando ela me disse isso, eu fiquei mais amor ainda, né? Que lindo, então. E daí eu pensei assim, pra que eu sou uma professora de línguas? Lá eu não teria emprego. Mas enfim. Você comentou na carta alguma coisa que eu não sei se foi uma pergunta do tipo, nós sabemos tudo? Não foi bem uma pergunta direta, foi uma telepatia também, mas foi uma confirmação, praticamente, foi uma confirmação. Eu tava sentindo isso, nossa, mas eu sei tudo mesmo? Porque eu não estava precisando perguntar nada sobre aquilo ali. A minha única questão mesmo, que eu fiquei encucada, peraí, mas por que a gente não está se comunicando dessa forma? E não tô vendo ela mexer boca nem nada, não tô vendo nem boca. Como é que a gente está se comunicando? E eu tava com aquela questão, né? Eu não gosto de não entender as coisas. Eu tava assim, como é que pode isso? Então essa foi a única questão direta que eu fiz. Mas as outras formas de comunicação foi uma coisa muito implícita, muito... eu pensava e já obtinha a resposta na mesma hora, era uma coisa assim muito louca, muito louca. Eu não precisava nem chegar a perguntar, eu já sabia. Era quase que instantâneo, então por isso me veio a sensação... O entendimento logo, né, de que, bom, então a gente sabe tudo, enquanto aqui a gente sabe tudo.
Quando lá na matéria, a nossa memória é bloqueada para certas coisas, certo? E a gente tem que reaprender, a gente tem que relembrar, a gente tem que trabalhar com o nosso cérebro, que é material. A gente tem que trabalhar uniformemente com o cérebro, que é matéria, porque lá não tem a matéria, lá é livre, conectado com as energias, com todas as frequências de sabedoria. Todas as frequências conseguem se conectar lá em cima. Então, tu sabe tudo, instantaneamente. Será que nós não temos acesso a todo esse conhecimento que você tem quando está fora desse corpo físico, porque não ter acesso é necessário para que nós possamos cumprir o que nós viemos cumprir? Talvez seja, sim, seja possível pensar dessa forma, para que a gente ultrapasse os nossos limites e as nossas barreiras aqui enquanto ser limitado, que seja, sim. Nessa hora era tudo, acontecia tudo rápido, e eu não me perguntava o porquê. Então, nesse sentido, parecia que eu já sabia a sequência dos acontecimentos ali. Era uma coisa muito natural, eu não estava nem um pouco de medo, super tranquila, e sabia que a minha família estava lá embaixo cuidando do meu corpo físico. Então, mais uma vez, eu olho para baixo, mas dessa segunda vez que eu olho para baixo, ainda eu estou nesse ambiente todo escuro, enfim, eu olho para baixo mais uma vez, só que agora eu vejo essa luz, esse ser de luz, saindo dela, eu vejo duas mãos bem delicadas, com os dedos compridos, mais compridos que os meus, longos e com unhas e tal. Aí sim eu vejo a única forma humana que eu vi. Aí eu vi as mãos saindo da luz à minha frente, e eu olho para baixo e eu consigo enxergar as minhas duas pernas estendidas para frente. Como se eu tivesse, e depois que o meu pai conta, é que o meu corpo ficou deitado na plataforma da estação de Waterloo por 20 minutos. Né? Mas, então, provavelmente eu olho para baixo, eu vejo as minhas pernas estendidas. Só que as minhas pernas aqui, elas estavam estendidas na mesma forma de luz. Uma cor assim, eu não sei se você consegue ver aquela cor ali do meu, essa cor aqui, ó, um branco azulado. Então, as minhas pernas estavam assim, estendidas para frente com um branco e tons azuis. Mas então ela pega as minhas pernas e simplesmente desconecta as minhas duas pernas e leva para longe. Assim, e eu fico parando, ok, tranquila, sem medo, eu vi fazendo isso, muito legal, hang loose de novo, né, beleza, cara, e agora, né, fico aqui, né, pairando, vamos ver o que dá. Parecia que eu já sabia o que ela ia fazer, só que tinha a vontade de perguntar, nem curiosidade de, o que ela tá fazendo com as minhas pernas, ou algo assim, não. Depois de um tempo, deve ter se passado aí algumas frações de segundo, e essa luz retorna com as minhas pernas e encaixa as minhas duas pernas, eu vejo isso também, encaixa as minhas duas pernas e faz esse movimento assim no meu joelho, faz assim só no meu joelho esquerdo, um movimento assim bem de carinho e com muita delicadeza, com aquelas mãos, as mãos também daquela cor ali, né? Azul, branco, azulado.
bem iluminado, bem lindo, e eu com aquele sentimento de gratidão, e nessa hora que ela tá fazendo assim, encaixando, e tá fazendo assim, tipo, benzendo, como se estivesse benzendo o meu joelho, eu tô num êxtase e quase que explodindo de gratidão, uma gratidão que não cabe em mim. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou a luz, e eu sou gratidão até meu último fio de cabelo. Toda gratidão. Eu pareço se eu fosse uma coisa assim, para dar um exemplo aqui, como se eu fosse uma japonesa fazendo assim toda hora. de muita gratidão, ou namastê toda hora sem parar. Eu não sabia como fazer, como agradecer mais essa pessoa, essa luz ali na frente. Eu era pura gratidão, eu não sabia mais o que fazer, eu era puro sorriso, puro todo o amor que eu tinha, eu estava cedendo. E nesse momento eu lembro que a luz na minha frente, ela ficou um pouquinho em tom avermelhado, quando eu estava nesse momento de muita gratidão, porque ela estava mexendo no meu joelho. Essa luz de onde saíam as mãos, todo o conjunto ficou avermelhado? Não, só um tantinho, só um pedacinho. Só um tantinho dela, só as mãos? Não, na luz mesmo, na parte grossa da... As mãos continuaram azuis? As mãos continuaram no joelho, continuaram azuis, mas numa parte dela mais para trás, na luz. E eu continuava aquilo por gratidão, e estava muito gostoso ali, eu estava me sentindo em casa, a sensação era de que eu estava em casa, e a sensação assim de saudade daquele lugar. Tava com muita saudade daquele lugar. E gostoso de estar ali, gostoso, gratidão, amor, saudade, que bom. Eu tava com aquela coisa assim, nossa, em casa, eu sou segura, eu não tenho com que me preocupar, eu sou segura, eu estou segura, eu sou segura, enfim. E depois que ela fez umas 2 ou 3 vezes esse movimento, e olhou para mim, olhou, né, sem olhos, mas eu senti que ela olhou e falou assim, vai, só isso, vai. E eu acordei com muita dor no corpo, eu só abri o olho, assim, muita dor no corpo, e tentei abrir o olho, aquela luz do metrô, e muita gente à minha volta, garrafa de água, e o cara aqui do lado dizendo, she's breathing, ela tá respirando. E daí a moça do metrô também estava fazendo procedimento comigo para... Você já tinha sido retirada do vagão? Quando eu acordei, eu estava deitada na plataforma da estação de Waterloo, com garrafas de água em minha volta, com pessoas à minha volta, meu pai, um moço que estava me ajudando o tempo todo, 2 funcionários da estação que estavam fazendo procedimentos de primeiros socorros em mim, e a minha madrasta também estava próxima, né, me auxiliando. Muita gente do metrô, o metrô ficou parado por 20 minutos, e meu pai depois, né, o pessoal relatou que eu fiquei 6 minutos desacordada, com a boca roxa, com os olhos roxos, teve gente que falou que eu estava verde, enfim. Depois, o meu pai disse que depois que eu acordei, eu fiquei um tempo, ele disse, com os olhos abertos, sem responder, sem falar nada, com os olhos abertos, mas parecendo morta. Depois de um tempo, eu comecei a falar, a responder. A mulher perguntou, what's your name? Onde que você tá? Ela começava a perguntar, depois eu comecei a responder, né? Meu nome é Alessa, eu tô na estação de Waterloo, com quem que você tá? E eu comecei a responder com muita dificuldade. Aí eles tentaram me sentar, eu tive um pré-desmaio de novo. Eu achei que eu fosse desmaiar de novo, né? Eu tive enjoo de novo e tal, me deitaram de novo, fiquei mais um tempo deitada. Essa volta foi
terrível, foi terrível, terrível. Eu não conseguia levantar direito, parece que eu sentia a gravidade muito mais do que era. Foi terrível a volta. Então, depois de um tempo, eu consegui, com a ajuda dos dois, né, do moço e do meu pai, eu consegui me levantar, ir até um banco, sentei de novo. Depois eu tive muito vômito. A moça do metrô me deu vários saquinhos. E eu não saí da estação de Waterloo por 2 horas. Ela me levou para um escritório em cima, para algum andar de cima. Depois, porque eu também tive problemas intestinais. Então, assim, foi uma limpeza por cima, por baixo. Então, o meu corpo material mesmo ficou completamente do avesso, virado, eu não sei o que houve. E eu tava bem antes. Mas quando voltei pro meu corpo material, era como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Eu tava completamente, minha cabeça, com muita dor de cabeça, parece que meu cérebro não estava bem no lugar, o corpo todo, dor em tudo quanto é parte do corpo, o joelho ainda doendo um pouquinho, saí um pouco mancando de lá naquele dia, né? E aquela noite, assim, até eu chegar em casa, isso foi por volta de... Eu desmaiei por volta de umas 6 horas. Isso, né, isso ficou registrado lá na estação. Eu cheguei em casa às 9 da noite só. Isso porque a gente veio de táxi. Eu não consegui mais entrar no trem, não conseguia mais ouvir o barulho do trem, das pessoas. Eu estava muito irritada com toda a energia, todo o barulho, tudo em volta. Então eu fiquei umas 2 horas lá só me acalmando e recuperando, bebendo água, muita água, até conseguir vir embora. E o joelho? Então, depois de no outro dia o joelho estava melhor e acho que no segundo, terceiro dia eu não senti mais nada. Essa dor que acompanhou você por 14 anos não existe mais? Não sei para onde ela foi. Pois é, Carlos. Não. Se é que deve ser milagre, mas pois é. Aquela mãozinha linda e milagrosa lá, aquela coisinha maravilhosa, levou embora. É interessante que o carinho foi só no joelho esquerdo, mas ela levou as 2 pernas, né? É verdade, levou as 2. Eu não entendi por que motivo. Você sentiu que você estava fora do planeta? Eu não me senti fora, mas nem dentro. Não tem como dizer, Carlos. É complicado, porque você simplesmente não tá mais nesse espaço, esse âmbito aqui, esse lugar não é mais teu. Parece que lá é a tua casa. Mas eu não posso dizer, eu não consigo afirmar se é o mesmo planeta ou não. Eu imagino que não, porque apesar de que eu não vi nada, né? Era tudo escuro, eles não me deixaram ver. Mas a sensação era de que era uma outra casa. Você falou que Alessa era só uma parte do todo que você era. Nós estamos falando de outras anteriormente a Alessa? Sim. Eu tive essa nítida, aí não foi impressão. Aqui agora eu falo que foi impressão, né? Mas lá foi uma certeza. Lá era uma certeza. Aqui a gente já começa a duvidar. A gente começa a pensar, mas será que foi mesmo isso? Lá era uma certeza. Lá eu tive muitas. O meu ser, o meu eu, o meu espírito, minha luz era velha, digamos, nesse sentido. Eu era muito velha.
experiente, eu sabia, nossa senhora, como se eu já tivesse vivido muitas e milhares de vida. E a Alessa, tanto que quando eu voltei, nos primeiros dias, essa sensação é muito forte. Eu dizia aqui em casa, para o meu pai, para os meus irmãos, quando eu relatei a história para eles, para o meu marido, para minha mãe, eu falava assim, gente, nós não somos nada. Tá vendo isso aqui? Alessa não é nada. Alessa não é ninguém. Gente, isso aqui é passageiro, gente. Eu queria convencer eles. Eu vim com essa ideia muito à flor da pele, de que eu era muito pequena, perto de tudo que nós somos, perto do quão gigante, do tamanho amor, da tamanha sabedoria que nós temos, sem ter o limite da carne, sem ter o limite da matéria. A matéria nos limita muito. Então, quando eu vim no primeiro, segundo, terceiro dia, eu estava com isso muito à flor da pele, e eu conversava muito com eles. E eu dizia, a Alessa não é nada. Eu vim com meu ego inexistente. Se eu era vaidosa antes, sumiu. Simplesmente sumiu. Hoje, eu já olhava antes para o outro, eu já me colocava antes no lugar do outro, eu já cuidava dos animais e da natureza antes. Hoje está mais forte, hoje está muito mais forte. Hoje eu paro ali na esquina, quando eu saio, eu paro para cheirar uma flor. Eu paro para olhar o balançar de uma árvore. E fico. São sensações que estão mais fortes em mim hoje, com certeza, porque eu sinto que eu faço parte desse todo, dessa energia linda que eu pude sentir lá, e eu sei que eu faço parte hoje. Hoje eu tenho certeza disso. Uma parte de mim, da Alessa, essa parte, essa matéria, esse pedacinho que está vivendo aqui, e eu, quando energia, vou fazer parte de novo do todo. Algumas pessoas falam que lá não existe o tempo, ou o tempo é diferente daqui. Como é que é isso para você? A sensação de tempo é totalmente diferente. Não tem esse tempo, relógio que a gente tem aqui. Eu posso viver uns 70, 100, 80, 100 anos aqui, que eu tenho certeza que eu não vou ter a sensação de que eu tive quando eu estive lá, por aqueles, não sei, segundos que foram para mim, ou minutos que seja, né? Pode ter sido minutos, mas para mim a minha sensação foi de eternidades. Quando você chegou lá, você percebeu que você tinha existências anteriores. Isso, de alguma forma, surpreendeu você naquele instante? Não. Lá não. Lá foi foi uma coisa factual, assim, pronto. Fazia parte daquele todo que você já sabia? Já sabia. Pronto, já sei. Eu tô em casa. Já sei. Por exemplo, ali a sala, aqui a cozinha, aqui tá. É uma coisa, é como se eu estivesse verificando ou olhando novamente para os fatos, para algo já conhecido. Mas eu não posso dizer, Carlos, que eram necessariamente vida carnal, tá? Isso eu não posso dizer. Eu já tive várias vidas anteriores e foram todas na Terra. Não sei. Podem ter sido em outros lugares. Pode. Eu não posso dizer que eu não tenho a sensação de que foi aqui. Não tive essa sensação. Por isso que eu não relacionei em nenhum momento com religião, com nada daqui, nada, absolutamente nada. Nenhum momento. É difícil de explicar, principalmente porque até a forma aqui que a gente está acostumado, a forma física aqui, é uma forma é surreal a coisa, mas é uma forma que é normal porque a gente aceita a normalidade, porque a gente nasce aqui
nesse período curto que nos é dado e pronto, e a gente aceita isso como normalidade, mas lá tu sabe que isso aqui não é, que eu não tenho forma, eu já não, ó, depois do desmaio eu já nem me considero eu, Alessa, né, eu verdadeira, eu interior, eu não tenho forma. Mas você ao mesmo tempo sente que existe uma grande unidade em tudo. Sim. É uma unidade que engloba esses outros níveis de existência. Isso, é. Se a gente fala em dimensões, pensa, todas as dimensões, e eu não sei nem em que dimensão eu fui parar. Eu não sei. Não me deixaram saber. Na minha consciência, a minha consciência me dizia que eu visitei a minha casa. Tanto que eu falava para o meu pai, para os meus irmãos, eu falava, eu visitei a nossa casa. Eu cheguei falando isso, eu visitei a nossa casa. Quando a gente morrer, a gente vai para lá. Você diria que nós todos aqui na humanidade, ocupando um corpo físico, estamos interligados? Se as pessoas estão acompanhando muitas notícias ruins na televisão, estão vendo só coisas que as deixam com medo, com horror, com terror de sair, ficam apavoradas, com medo de viver. Essa frequência, essa energia negativa vai tomando conta do todo e uma vai influenciando a outra numa corrente grande. E nesse ponto estamos todos interligados. É através dessa frequência. Um pensa, a gente acha que nosso pensamento às vezes não tem poder de influenciar. Porém, é porque a gente não tem o poder de controlar nossa telepatia ou de se comunicar com a telepatia. Porém, o que a gente pensa tem muito poder. Se várias pessoas ao seu redor estão pensando só coisas negativas, só crimes ou só maldades, acontece que você está imerso nesse entorno, nesse meio de frequência, e isso acaba te influenciando também. O mesmo acontece se você propagar o amor, se você propagar a paz, a gratidão, o carinho. Você vai estar emanando essas frequências através das suas atitudes, e elas podem ser as mais simples possíveis. Um sorriso, um olhar, um toque, ou mesmo o seu contato sozinho com a natureza. Como você já sabe, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos e toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?